Leoninos, sejam bem-vindos à vossa leitura de fevereiro. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Leoninos, sejam bem-vindos aqui a mais uma leitura do nosso canal. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, de se inscrever. E vamos ver aqui o que os nossos anjos, guias e mestres têm para dizer para os leoninos para o mês de fevereiro. Passou rápido, né, gente? Também passou rápido para vocês? Ou vocês sentiram que janeiro foi gigante? Porque para mim foi muito rápido, muito rápido. Vamos ver. O que temos aqui para fevereiro para os leoninos? Gratidão, meus irmãos. Todas as novidades, acontecimentos importantes, mensagens importantes para os leoninos para o mês de fevereiro. Gratidão, meus irmãos. Gratidão. Leoninos. 5 de espadas. 2 de ouros. Pagem de ouros. 3 de ouros. Ouros. E só para cortar aqui o clima, Rei de Copas. E no final do deck, 4 de ouros. Bom, leoninos. Não temos nenhum arcano maior aqui nessa leitura, não é? Muitas cartas de ouro, como a gente já viu. Isso é um mês aqui de semeadura, onde você tá dando um passo de cada vez. Estamos aqui com leoninos que estão trilhando o seu caminho pouco a pouco, fazendo aquilo que conseguem do jeito que podem. Acontecimentos importantes e mensagens importantes que eles estão aqui mandando. 5 de espadas. Pode haver aqui podem haver aqui alguns conflitos internos ao longo desse próximo mês, no que toca a inseguranças, percepções sobre o que é a sua estabilidade, sobre como é que você deve fazer as coisas, porque nós temos aqui um mês de muito trabalho, um mês bastante material, digamos assim, onde é tudo muito voltado para aquilo que você está fazendo no campo da matéria. E existem aqui altos e baixos, existem aqui momentos em que estão melhores, momentos em que vocês estão assim um pouco mais tristinhos, mais cabisbaixos. Por quê? Porque levantam aqui algumas inseguranças e algumas incertezas sobre como você está realmente colocando tudo isso em prática. Mas esse é o caminho. Eu tô sentindo aqui muito que o leonino tá num lugar até bastante estável, bastante confortável. Só que aqui algumas questões internas podem surgir, e isso faz com que você tenha uma experiência um pouquinho de altos e baixos, sabe? Normal da vida. Agora esse Rei de Copas aqui, a gente precisa de abrir um pouco mais a leitura pra gente entender qual é a mensagem principal que eles estão tentando mandar. O que está acontecendo aqui na vida do leonino em fevereiro? Qual é a mensagem que os leoninos precisam de compreender para esse mês de fevereiro que vai se iniciar? Gratidão, meus irmãos, gratidão. O que é o 5 de espadas? 10 de espadas. O que é o 2 de ouros? 10 de copas. O que é o Pagem de ouros? Os amantes. O
que é o 3 de ouros? O mago. E o que é o rei de copas? 4 de espadas. Com o sol no final do deck. Uau. Bom, saíram 2 10 aqui, não é? O 10 de espadas e o 10 de copas. 10 de espadas debaixo do 5 de espadas. Que remete novamente para aquele momento que a gente estava falando de inseguranças e incertezas. Uma mente muito conturbada, com muitos, às vezes até muito pessimista. Por isso, tenta ter cuidado com esses pensamentos. Tenta ter cuidado com a forma como a sua mente está te consumindo nesse momento. Porque aquilo que você está criando, o caminho que você está traçando, ele é muito bom. Ele vai te trazer aquilo que você precisa. Ele está te levando para o lugar onde você merece estar. Só que há aqui uma parte de você que ainda se sabota. E isso está muito, muito, muito voltado para essa insegurança. Insegurança e crenças que te aprisionam. Crenças que não te deixam ser você por completo. Mas debaixo do 2 de ouros nós temos aqui um 10 de copas. Que está nos falando, né? Aqueles altos e baixos que a gente falou. Ora você tá aqui sofrendo e imaginando tudo aquilo que pode acontecer, pensando em todas as coisas ruins que podem acontecer. Ora você está aqui feliz e contente pensando nas coisas boas que você pode tirar de tudo isso e das coisas boas que podem acontecer a partir disso. Isso aqui, essa instabilidade interna, mas que está totalmente ligado com esse conjunto de crenças que você está carregando. Sobre o que é justo, sobre o que é bom, sobre o que você deve fazer, sobre como você deve fazer as coisas. E depois, debaixo do Pajem de Ouros, saiu aqui a carta dos amantes. E debaixo do 3 de Ouros, a carta do mago. Que está falando muito sobre decisões e manifestação. Você tá com um poder magnético muito grande, como sempre, não é? Você tá com um poder magnético muito grande, mas terá que tomar decisões aqui. E para que você tome as melhores decisões e com segurança, você precisa de se livrar aqui de algumas crenças que não estão te ajudando. Isso pode ser que surjam aqui algumas novidades no campo material, no campo do trabalho. Pode ser que você tenha aqui algum aumento de clientes, por exemplo, ou um ganho extra, você encontre, sei lá, um bilhete premiado na rua, por exemplo. Mas não é muito por aí, é principalmente em relação ao seu campo de trabalho. Como se houvesse, por exemplo, uma maior atenção à forma como você faz as coisas, onde você é valorizado, onde o seu patrão te elogia. Mas eu vejo você aqui começando a entender que tem esse poder nas suas mãos, que consegue colher tudo aquilo que você plantar, consegue colher tudo aquilo que você deseja, a partir do momento em que você toma as decisões certas, a partir do momento em que você se posiciona perante a vida da forma correta. Mas novamente, como existem aqui algumas questões internas por trabalhar,
Às vezes, algumas decisões podem ser difíceis de serem tomadas. Isso te leva ao 4 de espadas. Debaixo do rei de copas temos um 4 de espadas. Temos aqui uma pessoa que acaba pensando muito naquilo que queria, imaginando tudo aquilo que deseja, mas que não consegue viver aquilo, porque fica muito na mente. Por causa daquelas crenças, acaba por não conseguir usufruir por completo daquilo que está colhendo. Se é necessário você ter aqui uma maior atenção sobre o que está acontecendo aqui na sua mente. Como é que a sua mente está te direcionando todos os dias? Que tipo de pensamentos você tem sobre você, sobre as coisas que você está fazendo? O que você acredita que você está trazendo para o mundo? De que forma? Porque a gente não pode esquecer aqui do sol no final do deck. Existe aqui colheita, existe aqui clareza, existe aqui resolução. E enquanto a gente está falando isso, deu 11 aqui há pouco. Existe aqui esse momento em que você compreende aquilo que está errado e entende que decisões você precisa de tomar e que coisas você precisa de cortar na sua vida. Mas é algo que vem de dentro. Você começa a entender que às vezes você culpa muito mais o mundo e não entende que você que está refletindo aquilo. Mas é por causa dessa insegurança. Por causa desse medo. Por isso vamos rever aqui, ok? Vamos ter bastante cuidado com aquilo que você está pensando, com aquilo que você está alimentando na mente, para que você não viva tantos picos de ansiedade e instabilidade aqui. Porque você está bem, Mas às vezes é como se a sua mente te dissesse que não, que tem alguma coisa errada ou tem algum problema que precisa ser resolvido, mas todos esses problemas que precisam ser resolvidos estão internamente. Quando você resolver internamente, você vai conseguir encontrar a solução externamente automaticamente. E o que mais? O que os leoninos precisam de entender sobre essa situação? O que os leoninos precisam de compreender sobre esse momento de vida? O que é o 5 de espadas com 2 de espadas? 7 de espadas. Só para reforçar aquilo que a gente tem falado. O que é o 2 de ouros com 10 de copas? O mundo. O que é o pajem de ouros com os amantes? 8 de paus. O que é o 3 de ouros com o mago? Rainha de copas. E o que é o rei de copas com o 4 de espadas? 3 de copas. Com a imperatriz no final do deck. Pois é, gente. Ó. Autossabotagem. Crenças relacionadas àquilo que você é, aquilo que você deve ser, a forma como você deve entregar, a forma como você deve fazer. A única coisa que vai te atrapalhar, se você quiser ou se você deixar ao longo do mês de fevereiro, é a sua própria mente. Esse aqui é o seu maior inimigo neste momento. Isso, tenta ter atenção ao que você está alimentando aqui dentro, para que você não
Não se perca nesses altos e baixos, nessa insegurança, nesse medo. Basta você confiar em você, confiar na sua fé, confiar na sua conexão. Aqui debaixo do 2 de ouros e do 10 de copas, temos aqui a carta do mundo. Temos sim um fechamento de ciclo aqui. E eu vejo esse ciclo que está sendo fechado, é esse ciclo de insegurança, é esse ciclo onde você se coloca como não merecedor ou não merecedora, esse ciclo onde você às vezes se coloca mais num lugar pequeno demais para você. Porque você entende que você não merece viver dessa forma tão desgastante. Ora tá tudo bem, ora tá tudo mal, ora eu acredito em mim, ora eu não acredito, ora as coisas vão dar certo, ora as coisas não vão nunca dar certo. Não vale a pena, não faz sentido, não é? É desgastante viver assim. E aí você começa a redirecionar a sua mente, a sua energia para aquilo que é bom, para aquilo que te faz bem. E aí você começa a dominar um pouco mais esse lado que te deixa inseguro e incerto. E assim, o 8 de paus aqui debaixo dos amantes mostram novidades, mostram comemorações, mostram momentos de alegria. Rainha de copas com rei de copas aqui. Temos aqui momentos em que você encontra aquele lugar de satisfação emocional sobre aquilo que você está fazendo ou aquilo que você está vivendo, o lugar onde você está, as pessoas com quem você está. A única coisa que pode te impedir de usufruir disso é a sua própria mente. Por isso, tenta olhar para as novidades e para as oportunidades que podem surgir. Tenta olhar para elas sempre com aquele olhar mágico de oportunidade, ok? De que algo novo e bom pode acontecer. Essa imperatriz aqui no final do deck, com o sol, tá falando aqui de alguém que tá trabalhando, tá fazendo o possível para conseguir estar bem consigo próprio, sabe? Tem aqui uma pessoa que tá trabalhando em prol disso. Só que ainda não consegue dominar por completo a sua própria mente. Mas aquilo que a gente vê é só mesmo a mente que é o problema. Porque tá tudo dando certo. Sério, tá tudo dando certo. Só que você precisa de se permitir acreditar por completo nisso. Caso contrário, vai ser sempre essa insegurança e essa incerteza do que vai ser, como é que vai ser, como que vai acontecer a partir de agora. E acaba que você acaba focando no problema e não na solução. Isso pode até ser que surjam algumas questões, algumas dificuldades assim ao longo do mês, justamente para te testar, para ver como é que você reage perante aquela situação. Para que você comece a... Como é que eu ia te explicar isso? Para que você comece a moldar o personagem a reagir de outras formas perante cada momento da sua vida. Por exemplo, isso aqui é só um exemplo, não é para todos, mas temos aqui algumas pessoas que são muito
acabam que são um pouco sensíveis e acabam se irritando muito facilmente, acabam por não conseguir controlar a sua raiva. Por isso, no momento em que estão conversando com alguém e alguém fala alguma coisa que você não gosta, ou fala alguma coisa de um jeito que você não acha muito legal, aquilo estala logo em você e você não consegue controlar, você responde na hora, você reage na hora. Isso é a mente, isso é o ego, é a forma como a sua mente foi programada a reagir perante cada situação. Aqui, se você parar para respirar um pouco, entender as coisas de uma outra forma, digerir cada situação de outra forma, para que você saiba reagir melhor ou interagir com a situação e responder a cada situação de uma outra forma, melhor você vai conseguir compreender o seu poder perante as suas realidades, perante a sua vida. Mas isso aqui é só um exemplo. Não é para todos, ok? Mas a gente pode aplicar a qualquer coisa. Comportamentos que você pode acabar tendo de uma forma inconsciente, que depois você se percebe que não deveria ter feito aquilo, que não deveria ter dito aquilo, e mesmo tendo essa consciência, mesmo sempre quando aquilo ocorre novamente, você acaba reagindo da mesma maneira. Mas isso é só por causa dessa questão interna, sobre aquilo que você acredita, sobre aquilo que você acha que é certo e aquilo que você acha que é errado, por que que você acha que é certo e por que que você acha que é errado, tudo isso. Bom, conselho do Osho para os leoninos. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Oi? Compromisso, aventura, 6 de ouros, pajem de ouros. Integração, que é a temperança. E o viajar, que é o 8 de paus, novamente. Primeiro ponto, né? Integração. A gente está falando desse momento em que você começa a olhar para suas sombras com mais cuidado. E você começa a entender quem são os seus inimigos internos. Por isso existe aqui um aprofundar na compreensão de como cada coisa interfere em você, como cada pessoa, cada relacionamento, cada sonho, cada pensamento, como é que cada uma dessas coisas te definem ou mostram um lado seu. Existe aqui um integrar a sua luz com a sua sombra. E a gente vê isso com a carta dos 6 de ouros, compromisso, e a carta da aventura, pajem de ouros. É esse momento em que você começa a entender na prática o quanto você reflete diretamente aquilo que você tem internamente no externo. É você ver começa a entender como tudo é um espelho. Como tudo aquilo, todas as pessoas e todas as coisas estão apenas refletindo partes de você. Por isso até mesmo esses conflitos que podem surgir aqui é resultado desse conflito interno. Por isso é aqui o momento em que você encontra essa oportunidade, a aventura, entendendo que tudo é um espelho. Então como é que eu posso mudar a imagem que está sendo refletida? É sobre isso. Daí a integração. Quando você começa a compreender que precisa de olhar para todas as suas partes para que consiga compreender por completo o que está refletindo, aí sim você começa a ter mais segurança perante o caminho que você está começando a percorrer. Nós estamos falando aqui de pessoas que passaram recentemente
recentemente ou relativamente recentemente por despertares que começaram a entender mais sobre a vida, começaram a entender mais sobre a espiritualidade, só que estão começando a entrar num lugar de medo, porque são muitas coisas novas e muitas partes inconscientes que começam a se apresentar para você. Mas aqui a solução e o segredo é você olhar para elas com cuidado, com carinho e analisar, sem julgamento. Entender por que tá ali. Se perguntar por que você reage daquela forma. Por que você pensa dessa forma. Por que você acredita nas coisas dessa maneira. O que te leva a ter a certeza de que essa é a única resposta. Por quê? Tudo isso. Quanto mais você se permitir entender as respostas a essas questões, mais você vai entender o que está acontecendo dentro de você e o que você está refletindo. Mas isso começa a se tornar cada vez mais evidente para você. Profundo, viu? Profundo. Qual é o conselho final dos anjos do tarô? Conselho final, mensagem final dos anjos do tarô para os leoninos. Mensagem final dos anjos do tarô para os leoninos. Gratidão, meus irmãos. Gratidão. Mensagem final dos anjos do tarô. 6 de terra. 6 de terra diz o seguinte. Seis de terra, a carta é assim, ela diz o seguinte: recursos inesperados, surpresas felizes, generosidade. Aquilo que produzi no amor regressa a mim muitas vezes, quando a generosidade dos outros se revela e surgem recursos inesperados. O universo exibe a sua generosidade, lembrando-me que o mundo está cheio de surpresas agradáveis. Dentro do pacote bonito está a ajuda palpável, um dom do espírito. Logo, quando começava a duvidar, são me lembrados os recursos que tenho direito de receber e que surgem à minha porta. O que eu irei desembrulhar hoje? É exatamente aquele sentimentozinho que a gente estava falando. Tenta olhar para todas as oportunidades, todas as situações como uma portas, soluções diferentes, com novos olhos, porque são surpresas que surgem aqui, são situações que surgem aqui, e quanto mais você se permite olhar para isso com os olhos mais inocentes e generosos possíveis, mais você vai conseguir entender o contexto daquilo, por que aquilo surgiu, por que aquilo chegou até você. Bom, mas é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado aqui da leitura. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever no canal, e a gente se vê no próximo mês. Um beijo no coração.